Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos corrigir os exercícios do CA referente ao capítulo 6, tá? Pega seu CA aí, vamos começar a corrigir os exercícios. Eles se iniciam na página 22, pediu para a gente analisar aí os mapas da localização de Chernobyl, né, e aonde a radiação também atingiu, e as perguntas mesmo começam na página 23. Vamos lá corrigir os deveres comigo. Qual era a direção predominante dos ventos e das massas de ar na primeira semana após a explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl? Bom, as massas de ar foram em direção a oeste e noroeste, tá? Foram os lugares mais afetados. Você pode ver que a radiação de Chernobyl acabou alcançando vários países europeus. B. Em que países nesse período foram medidos índices 20 vezes mais elevados do que as taxas normais de radiação? Bom, aqui Lituânia, Letônia, Rússia, Polônia, Finlândia, Suécia, Ucrânia, tá? Nós vemos aí esse grande problema de radiação registrado. Vamos lá, pesquise informações sobre a atual situação da zona de exclusão com um raio de 30 quilômetros a partir da usina nuclear de Chernobyl. Compare também essas informações com a zona de exclusão determinada a partir da central nuclear de Fukushima, no Japão, afetada pelo terremoto e pelo tsunami de 2011. Registre os principais dados descobertos nas linhas a seguir e compartilhe-os com seus colegas e professor. Aqui ele me deu uma resposta alternativa, eu vou ler para vocês. Bom, todas as duas cidades hoje são cidades fantasmas e passam a sensação de que foi largado tudo para trás às pressas, devido ao acidente, conforme registram as fotografias dos dois locais. Então, se você colocou relacionado com isso, que as cidades estão abandonadas, estão começando a ser repovoadas agora, né? Chernobyl começou a receber aí alguns pequenos habitantes corajosos, mas no contexto geral são cidades abandonadas. Que mudanças se constatam na sociedade mundial de 86 após o acidente de Chernobyl? Bom, passou-se a ter muito mais atenção e preocupação com esse tipo de energia produzida. Vários protocolos, inclusive, já foram assinados por vários países para evitar que esse tipo de energia fosse usada. Então, hoje existe, com certeza, um medo, um temor muito maior depois do desastre em Chernobyl. Letra B. Qual é a sua opinião em relação aos riscos e as vantagens do uso de energia nuclear? Então, aí vai ficar a seu critério, a sua opinião. O que você acha, se realmente vale o risco ou se realmente é um tipo de energia que deveria ser abolida. Vai ficar aí de acordo com o que você acredita, tá? Página 24. O texto a seguir é parte do documento do Tratado da Antártica, assinado em 59. Tais decisões valem também para o outro extremo do mundo, o Ártico. Como você chegou a tal conclusão? Não, gente, esse tratado não vale para o Ártico, ele apenas é aplicado na Antártida, e no Ártico a gente vê que os recursos naturais estão sendo explorados, vários experimentos são realizados lá, agora exploração de petróleo. Então, infelizmente, esse decreto não vale para o Ártico. Letra B. Quais são os principais impactos sobre o ambiente glacial no Ártico? Com certeza, as mudanças climáticas são sentidas primeiramente nos polos. Então, o que a gente mais vê, com certeza, o aumento da temperatura acaba contribuindo para o derretimento das calotas polares. E também agora nós estamos vendo com muita intensidade a extração de recursos minerais. Número 4, ele te deu uma ilustração aí representando o que é a chuva ácida, né? E na letra A ele pergunta como é a formação da chuva ácida. Bom, na verdade toda chuva tem um grau de acidez, mas a chuva é considerada ácida quando o teor de acidez é muito alto. E essa acidez é proveniente da
poluição atmosférica. Então, um local em que existe uma grande concentração industrial, de escapamentos de carros, aquele trânsito congestionado, acaba contribuindo para que o ar atmosférico fique mais poluído e aí sim possibilitando a ocorrência de chuva ácida. Página 25, nós vamos corrigir, tem muito exercício, até a 32. Quais são as principais consequências para o ecossistema e para as edificações humanas afetadas pela chuva ácida? Bom, essa acidez acaba prejudicando o solo, as plantações, águas de rios, água do mar, água de lagos e lagoas, sem sombra de dúvidas. E também várias construções humanas de concreto ou metal também acabam sofrendo com a acidez excessiva dessas chuvas. Letra C. Que regiões da Europa, Ásia ou Oceania são mais afetadas pela chuva ácida? Bom, na Europa, a parte norte, apesar de não ter uma grande concentração de poluição, mas a poluição de outros países são carregadas por conta das massas de ar, né? Na Europa a gente vê ali. E na Ásia, China e Índia, com certeza, são os dois países aí com uma industrialização mais ativa. E na Oceania, nós temos poucos registros de chuva ácida, mas quando ela ocorre, é Nova Zelândia e Austrália. D. Por que os impactos provocados pela chuva ácida podem representar questões de geopolítica internacional? Bom, pelo fato de que a chuva ácida, às vezes, não se formou naquele determinado local. Os países do norte, por exemplo, da Europa, são afetados por essa chuva, mas, na verdade, a poluição não é proveniente dali, é porque a massa de ar carrega. Então, isso pode começar a causar, talvez, um certo desconforto, uma briga, uma rivalidade entre os países por conta desse problema. Página 26. Por que o problema tratado no texto é uma questão socioambiental? Bom, esse problema aí fala sobre o misterioso nevoeiro na cidade de Londres. Esse nevoeiro aí acaba sendo resultado de uma grande atividade industrial, né? Resultado da poluição atmosférica e principalmente queima de combustíveis fósseis. B. Cientistas alertam que tragédia semelhante atualmente pode ocorrer na China. Que semelhanças há entre o Reino Unido de meados do século XX e a China atual? Bom, esses dois países, o Reino Unido em meados do século XX e a China atual estavam em intensa atividade industrial. Então isso acaba trazendo semelhança para esses dois países. A Inglaterra um pouco mais atrás e a China atualmente, que são dois países de ponta e que usam recursos energéticos altamente poluidores. Número 6, ele te deu aí em destaque a região do Cazaquistão. Em que contexto a extensa região destacada no mapa foi palco de testes nucleares? No caso, na época da Guerra Fria, disputa entre União Soviética e Estados Unidos. Que país realizou esses testes? No caso, foi a União Soviética. E como se denominava esse período histórico? Bom, Guerra Fria, então, já foi respondido. Que consequências tais testes deixaram para a população local na época e mesmo há poucas décadas? No caso, muitas pessoas acabaram sendo prejudicadas pela radiação dos testes nucleares realizados ali e muitas pessoas foram contaminadas, desenvolveram doenças e o próprio ambiente foi contaminado também. Que tipo de vegetação foi mais afetada pelos testes nucleares do polígono no Cazaquistão e pela radioatividade de Chernobyl na Ucrânia? Em todas as duas situações, foi a de estepes e pradarias, foi a mais prejudicada. 7, letra A. A imagem retrata um aspecto da Guerra Fria, testes de armas nucleares cada vez mais poderosas entre as superpotências. Que consequências esses testes trazem à vida marinha e terrestre de uma ilha oceânica? Bom, aí nós estamos vendo então a imagem
desses testes, várias formas de vida podem simplesmente desaparecer por conta dessa radiação, principalmente espécies marinhas altamente sensíveis, animais, corais, peixes, e também alguns tipos de algas podem simplesmente não existir mais por conta dessa radiação. E para a população do arquipélago, habitantes de ilhas vizinhas ou local do teste, o que isso representa? Bom, gente, representa, infelizmente, problemas na saúde, problemas econômicos, porque vários locais vão ficar inapropriados, sem uso, problemas de contaminação do solo, da água, sempre traz algum tipo de prejuízo, seja financeiro, seja ambiental e seja também na questão da saúde para a população. Página 28. No Pacífico e no Índico, o futuro de ilhas como a de Gili, no arquipélago das Maldivas, está seriamente ameaçado. Observe a imagem, descreva a ocupação do espaço físico da ilha de Gili. Bom, ele deu uma resposta prévia aqui pra gente. A descrição deverá destacar o espaço densamente ocupado pelas edificações com suas coberturas azuladas. A ideia é tratar da ocupação de áreas restritas, entre outros fatores. Então, aqui o principal problema que ele trouxe pra gente é a grande concentração populacional da ilha. Situe as Ilhas Maldivas, em que oceano se localiza, próximo a que país. Latitude e longitude, gente, não é necessário, tá? É só você colocar que as Maldivas estão localizadas no Oceano Índico e elas estão bem perto da Índia, tá? C. Que ameaça comum põe em risco o futuro de ilhas de baixa altitude, como as que formam o arquipélago das Maldivas e de tantas outras da Oceania? Sem sombra de dúvidas, o aquecimento global, o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar vai fazer com que futuramente muitas dessas ilhas não existam mais. Página 29, ele te deu um texto aí. O texto se refere a possíveis refugiados ambientais. Letra A. O que são refugiados ambientais e cite exemplos. Bom, os refugiados ambientais correspondem ao conjunto de pessoas que são obrigadas a migrar do seu local devido a problemas ambientais, sejam eles inundações, cercas, erupções vulcânicas, qualquer tipo de pessoa que se vê obrigada a deixar o seu local para viver em outro por causa de problemas ambientais é um refugiado ambiental. B. Por que os habitantes de Kiribati podem em pouco tempo se tornar refugiados ambientais? A subida do nível do mar, né, gente, das águas do Pacífico, pode fazer com que essa ilha desapareça. Para onde as autoridades locais estão negociando o deslocamento da população? Bom, eles estão possivelmente removendo a população, já começaram inclusive a fazer isso para as terras das ilhas Fiji. 10. Letra A. Qual é o país tratado no texto? No texto nós falamos sobre a ilha de Nauru. E a B. Além da elevação das águas oceânicas, o que provoca o risco de desaparecimento dessa ilha do Pacífico? Então nós temos aí principalmente a extração de alguns minérios, a utilização de fertilizantes, de vários produtos químicos também acabam contribuindo para o risco aí de despovoamento da ilha. Muito exercício, em página 30. O que ocorre com o número de mineiros nas minas de carvão australianas entre 85 e 2000? Aconteceu um decréscimo, como você viu aí, de acordo com o gráfico acima. E entre os anos de 2000 e 2014, aconteceu um número alto, um aumento bem significativo. B. De acordo com o texto, o que incrementou a extração de carvão mineral na Austrália e demandou um número maior de mineradores? O comércio com a China, né, os investimentos que a Austrália passou a fazer, passou a necessitar de um número cada vez maior de trabalhadores. Porque a recente tendência de mudanças na política ambiental chinesa pode afetar diretamente os mineradores australianos. Porque a China está tentando ao máximo diminuir
a extração e utilizar o carvão, então isso vai acabar aí causando impactos na atividade de trabalhadores na Austrália. Página 31. De que forma o governo australiano, até essa época, teve responsabilidade na erosão do solo em várias áreas do país, ao incentivar a derrubada de florestas e também incentivando a ocupação da população em vários pontos do território. Isso foi um grande responsável pelo próprio governo australiano de promover esse tipo de atividade. Que condições naturais da Austrália explicam a vulnerabilidade dos solos à erosão, ou seja, a fragilidade dos solos entre a ação erosiva da chuva, vento, rio e variação de temperatura? Com certeza, o clima árido e semiárido, principalmente da região central da Austrália, numa região chamada de Outback. Letra C. A erosão do solo leva a que graves consequências? Bom, a perda do solo, a perda dos seus nutrientes, isso aí acaba contribuindo, então, para que consequências graves possam surgir em função disso. Página 32. Localize as áreas com solo de maior fertilidade e relacione-as com a vegetação do território australiano. Bom, os solos mais férteis, de acordo com o mapa, se situam nas áreas de floresta, né? E, contudo, corresponde aí, infelizmente, aos locais que estão sofrendo mais com desmatamento. Letra B. Uma das últimas áreas de florestas remanescentes na Austrália, porém intensamente degradada nas últimas décadas, está na Tasmânia. Com auxílio de um atlas, se necessário, situe a ilha da Tasmânia e identifique qual ilha que tem as florestas conservadas ou protegidas. Bom, a Tasmânia está ali na parte sul da Austrália, você pode colocar só assim na sua resposta. E na sua porção oeste é onde nós temos a maior parte das florestas de eucalipto protegidas. C. Com base nos mapas de clima e vegetação, identifique as razões que justificam o fato de a maior parte dos solos australianos ser de baixa fertilidade. É porque tem clima árido e semiárido, então acaba contribuindo aí para que os solos não sejam de grande fertilidade. Bom, gente, ficou um pouco longo esse vídeo, mas deu pra gente corrigir todos os deveres do CA. Até a próxima. Beijo, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.